Boa noite, pessoal. Sou o professor Charles. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton, que é a lei conhecida como princípio da inércia. Bom, todos sabem que Newton foi fundamental na ciência e a gente falando sobre essa lei, a gente dá um passo grande em alguns entendimentos principais na física, certo? A gente já sabe que tem a primeira, segunda e a terceira lei, que são muito importantes, e elas são conhecidas como os princípios, né, da mecânica clássica. Na primeira lei de Newton, a gente tem muito exemplificado do dia a dia, então é bem interessante falar sobre ela. A primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia, afirma que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme caso todas as forças que atuam sobre ele se anulam, ou seja, todo corpo que está parado, em repouso, certo? Não tem nenhuma força atuando maior do que outra. Elas estão se anulando essas forças. Se eu tenho alguma coisa que está movimentando para cá, outra para cá, em direção oposta, e tem as mesmas forças aplicadas, elas vão se anular. E esse corpo estando em repouso, ele está no princípio da inércia. Ou a gente pode usar um exemplo de um corpo que está em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é quando um corpo está movendo e não tem mudança na aceleração. A velocidade vai ser a mesma, entendeu? A aceleração vai continuar a mesma. E quando eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês em vídeo, vai ficar mais fácil de entender. E eu posso falar sobre, por exemplo, aqui na Terra onde a gente vive, no caso, a gente no dia a dia, a gente vai ter um obstáculo invisível, vamos dizer assim, que a gente não consegue observar, né, que é o ar. Se eu atiro um projétil a uma certa velocidade e ela permanecesse naquela velocidade ali em movimento retilíneo uniforme, no vácuo ela não ia parar jamais, ela ia continuar até que alguma coisa segurasse ela, ou ela acontecesse algum atrito, como acontece aqui que é o ar. Por isso que, por exemplo, em um arremesso de um disco ou uma bola de beisebol, você vai ver que esse movimento ele vai ser um tempo constante, vai ter uma velocidade do pico, né? Ela vai atingir uma velocidade máxima e vai começar a diminuir. Ela diminui justamente por causa do atrito do ar que vai parar esse objeto e a gravidade puxando ela para baixo. Por isso que a bola vai subir e vai descer. Se fosse no espaço, no vácuo, você ia atacar ela, ia permanecer em movimento retilíneo uniforme forever, para sempre. E isso é o que a lei de Newton, a primeira lei de Newton traz pra gente. Ela fala sobre o princípio da inércia, né? Que é um movimento retilíneo uniforme, um corpo em repouso não vai mudar de direção ou alterar sua velocidade, a não ser que outra força atue sobre esse corpo. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês verem alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, esse é o vídeo do aplicativo. Não vou conseguir usar uma gravação de tela porque o áudio do meu computador não está funcionando. Porém, acho que pelo celular vocês vão conseguir todas as informações, vão conseguir ver. Aqui eu tenho o aplicativo Pet Colorado e ele tem várias opções de experimento aqui. Visual, e você consegue manipular objetos e consegue entender certos conceitos da física, certas leis, entendeu? E vocês vão conseguir entender um pouquinho aqui agora sobre a inércia. A gente aqui tem uma caixa, ela está parada, está em inércia, e a gente vai aplicar alguma força sobre ela.
Aí vocês vão entender o que é um movimento retilíneo uniforme e já estão vendo aqui sobre o corpo em repouso, certo? Quando eu aplico uma força sobre ela, ela vai caminhar, certo? Agora a gente vai ver uma coisinha aqui. Valores. Consigo aplicar aqui no experimento. Massa. E consigo aplicar velocidade, certo? Valores é a velocidade do carrinho. Quando eu puxei essa setinha aqui, eu apliquei essa força de 150 newtons. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar fixada 50 kg. E vamos ver que velocidade que ela atinge. Aqui fica melhor para vocês verem. Ela está numa velocidade de 29, 30. Ela vai subir. Vamos ver a velocidade máxima que o carrinho vai atingir. 40. Tá? O corpo saiu de repouso. Agora ele está em movimento porque foi aplicada uma força de 50 newtons, né? Aqui no carrinho. Nesse momento agora ele está em movimento. Se eu adicionar aqui nesse corpo aqui, ó, vamos aqui com um exemplo onde eu vou colocar o mesmo carrinho em movimento, 50 N de força, ok? E aí vou tirar todo o atrito. Vou colocar aqui as informações para ficar mais visível. Nessa parte que fica melhor. Aqui eu consigo ver a força aplicada de 50 N. Consigo ver o peso da caixa. E a velocidade subindo. Essa opção aqui é melhor que a outra. Aqui embaixo você consegue ver aqui que a relação de movimento, aqui é a relação com atrito. Porém, as informações são outras, porém a velocidade, o exemplo vai ser o mesmo. Chegou em 40 metros por segundo, ela fica em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não tem mudança de aceleração e nem de direção. Quando a gente aplica um atrito, 11 N. Você consegue ver a força de atrito aqui, que é contrária ao movimento inicial. Automaticamente você consegue ver que ela começa a frear a caixa. Vamos aumentar o atrito aqui, 44 N. Quase o mesmo peso que foi lançado na linha inicial para ela entrar em movimento. A gente consegue ver a velocidade diminuindo. Vamos aumentar o atrito. Pode ver que ela vai desacelerar muito mais rápido. Então, gente, soma das forças igual a zero. Tá parado. A gente conseguiu ver aqui que o movimento dele, retilíneo uniforme, era constante, porém o atrito que foi adicionado aqui fez com que a caixa parasse. Um exemplo, se fosse no espaço, ali está sem atrito nenhum, não tem ar, não tem nada no espaço. E se a gente conseguisse colocar ela aqui na Terra, a gente ia ter o ar, e com a força de atrito ela ia acabar acontecendo o mesmo, ela ia conseguir parar a caixa. E é isso, essa é a primeira lei. A gente falou sobre a inércia, sobre um corpo em movimento e um corpo em repouso, e sua velocidade e direção vai mudar conforme alguma força atua sobre ela. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só mandar uma pergunta.